Primeiro, eu quero deixar claro que eu estou muito contente de ser o primeiro pregador no primeiro domingo do ano para estar falando à igreja. Eu me sinto muito honrado por essa oportunidade. E antes de nós entrarmos no momento da ceia, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está registrada em Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 39. Gênesis 41, 39. Gênesis 41, 39. E aí, antes de nós darmos seguimento à leitura, eu quero só deixar claro que a gente vai lendo e vai comentando, tá bom? Por que eu estou avisando? Porque às vezes tem igreja que a gente vai, que a gente fala que vai ler a Bíblia, a gente não convida a pessoa a ficar de pé, a pessoa já vai ficando. Então eu já aviso logo, porque como eu vou lendo à medida que eu vou pregando, então corre o risco da pessoa ficar em pé antes de eu ter lido. E aí vai ser deselegante, né? Mas, meus irmãos, o que eu queria pedir a você nesse instante é que você olhasse com mais carinho para a trajetória da sua vida. E talvez você possa pensar mais, o que isso tem a ver? É porque a gente pensa tanto naquilo que a gente quer, a gente pensa tanto naquilo que a gente não tem, a gente pensa tanto nos sonhos para o futuro, que a gente às vezes não para celebrar aquilo que a gente tem, a gente não para olhar aquilo que a gente já conquistou, a gente não para perceber o quanto a gente cresceu com algumas coisas que estão lá atrás. Opa, perfeito, irmã. E nesse caso, eu gostaria que você pensasse nisso. Por quê? Porque se você olhar para frente, você vai ver muita coisa que você não tem que você gostaria. Mas se você olhar com um pouquinho de cuidado para trás, mesmo você sendo pobre, mesmo você morando na Baixada Fluminense, mesmo você tendo problema na família, no casamento, com os filhos, problema de saúde, ainda assim você vai reparar que você conseguiu coisas que um dia eram apenas sonhos e que hoje são realidade. É como de repente aquele cara que reclama do trabalho, mas ele não lembra que um dia ele estava na igreja pedindo oração porque estava desempregado. É como aqueles pais que não sabem o que fazer com o filho, mas eles esquecem que um dia estavam pedindo oração porque queriam uma paternidade. É como de repente aquele cara que está reclamando da mulher, mas ele não lembra que algum tempo atrás, mesmo ele tendo entrado na fila para ser feito 10 vezes, ele queria muito uma namorada, pedia a Deus, Deus deu, e agora ele reclama da mulher que tem. Eu não sei se dá para perceber que a gente muitas vezes não respeita a história que a gente tem. E é muito comum você ver nas redes sociais as pessoas falando, respeita a minha história. Mas é difícil a gente respeitar a nossa própria história. Eu imagino que boa parte de nós tem uma certa dificuldade com a autoestima. A gente tem mania de achar que a vida do outro é maravilhosa, que o casamento do outro é maravilhoso, que a saúde do outro é maravilhoso, que a igreja do outro é maravilhosa, que o pastor do outro é maravilhoso, que a gente não está vendo de perto. Minha falecida mãe dizia que de noite todos os gatos são pardos. Agora, quando você amanhece o dia, você começa a perceber que não é bem assim. Então, é como a casa de um parente ou a casa de um colega da escola. Você olha a casa dele de longe e acha tudo maravilhoso. Fica lá 3 dias. Fica lá 4 dias. Se você conseguir ficar lá uma semana, talvez eles que não consigam ficar com você uma semana. Ou você vai querer vir embora, ou alguém vai querer que você venha embora. Por quê? Porque não existe mundo perfeito. Então o que a gente pode fazer é tratar com honra e dignidade, até mesmo os dias maus e os sofrimentos que nos sobrevêm. E aí, eu gostaria que você pensasse que você não está dissociado da sua história. O primeiro ministro do Egito, você conhece a história de José, escola dominical, não vou descrever aqui a história dele. O primeiro ministro do Egito foi construído passo a passo, dia a dia, pouco a pouco. E aí é importante observar que aquele cara que mandava e desmandava no Egito, um dia foi um garoto vendido como escravo.
pelos seus irmãos. Aquele cara que mandava desmandar no Egito, um dia foi capaz para lá e para cá, foi escravo, foi preso. E aí é importante observar que todas as tribulações de José forjaram nele o homem que ele se tornou. E seria importante que você parasse para pensar que é a sua história que faz de você quem você é, ou o que você faz com aquilo que a sua história faz de você. E aí, indo agora para o versículo 39 e 40, leiamos: disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. E aí, nessa hora, eu peço, clica por gentileza, eu gostaria que você lesse aquilo que está escrito em branco ali. Mais uma vez. E aí eu gostaria que você pensasse nisso. Só você pode ser você. Só eu posso ser eu. Só a terceira em coelho da rocha pode ser a terceira em coelho da rocha. Só que qual é o problema da gente? A gente quer ser o outro. Minha esposa vive me encarnando que ela fala que eu preciso aprender a falar igual o pastor, né? E aí outro dia eu fui pregar numa igreja e teve um irmão que veio me chamar a atenção porque eu saudei a igreja com boa noite, gente boa. E aí nisso eu pedi perdão a ele. E pedi perdão 2 vezes. Pedi perdão porque eu entristeci no culto anterior e já pedi perdão antecipado, porque eu iria entristecê-lo novamente. Porque eu sou eu não sou Hernandes Dias Lopes. Eu não sou Silas Malafaia. Eu não sou Ed Renequist. Eu sou eu, Roberlano Juliano, filho da Dona Luz do seu Orlando. Você. Só que qual é o problema? A gente quer ser igual ao outro. É como aquela moça que tem os ossos largos e ela quer ter os ossos da Gisele Bündchen. Não vai ter. Aí ela vai tirar a costela para ver se fica mais fina, mas não vai ficar. Ou então, de repente, aquele camarada longilíneo, ele pode até ficar forte, mas ele nunca vai ficar igual o Hulk. Aceita, né? Está dando para entender? Nós temos uma compleição física. É o tiozinho com seus 55 anos que quer fazer frente com os caras de 20. Não vai. Vai botar bermudinha, vai botar tênisinho, vai botar meia até o joelho, porque é o que o tiozinho faz. Ele vai fazer isso tudo, mas ele não vai ter 20 anos. Então eu não sei se dá para perceber que nós somos quem somos e precisamos nos tornar a melhor versão de nós mesmos. Mas não temos como ser o outro. Não temos. E nesse caso, a gente observa aqui que na história da sua vida você tem sido moldado para fazer a diferença. E aí, se você observar, você vai ver que Faraó está dizendo para José: olha, só um cara igual você pode fazer isso que você está sugerindo. Você deve lembrar da história e deve lembrar que José é o cara que dá orientações a Faraó sobre o que vai acontecer com o futuro. E Faraó fica impressionado e chama José para trabalhar com ele. E diante de uma situação dessa, eu não sei se você consegue perceber que José demonstrou ali competência, demonstrou espiritualidade, mas sem prejudicar ninguém. Como é bom a gente saber que a gente cresce sem estar prejudicando ninguém. Agora tem gente que consegue um cargo prejudicando alguém. Imagina, né? É aquela pessoa que consegue ordenação ao ministério pastoral porque fez uma política. É aquela pessoa que de repente consegue um cargo na empresa porque detonou o chefe que tinha. É aquela pessoa que consegue um marido porque prejudicou o casamento dos outros. Eu não sei se dá para perceber que José cresce porque ele cresce. Ele cresce porque as suas adversidades, em vez de atrapalhá-lo de chegar ao propósito de Deus, elas servem como degraus para o seu crescimento. Ele faz uso daquilo ali, ele se torna o melhor em cada situação que piora na sua vida. Ele é um homem de confiança do seu pai, e aí seus irmãos o vendem, e aí ele se torna um homem de confiança do seu senhor quando é escravo, e aí o seu senhor o prende, e aí ele se torna um homem de confiança do carcereiro, até que naquele momento em que ele é excelente onde ele está, ele é levado à presença de Faraó. Percebe que a cada desgraça que vai acontecendo na vida de José, é cada graça que Deus derrama sobre a sua vida, cada adversidade é oportunidade para milagre.
milagre na vida de José. E José tira proveito disso e cresce, sem prejudicar ninguém. E os seus irmãos não conseguiram se tornar melhores prejudicando a vida dele. Os seus irmãos não conseguiram um lugar no coração do pai, prejudicando a vida dele. Então nós observamos aqui que José, ele vai crescendo, e nós podemos aprender com ele, que com as dores da vida cresceu, atraindo a atenção daqueles que podem nos dar oportunidade, já que vão lucrar com isso também. Se você observar, qual é o problema que boa parte de nós tem? Nós dizemos: quando a minha vida melhorar, eu vou fazer isso. Quando a minha esposa ficar assim, eu vou ser um marido melhor. Quando o meu pai não sei o que lá, eu vou ser um filho melhor. Gente, nunca foi entre nós e os outros, sempre foi entre nós e Deus. Se você for esperar o seu bairro ficar melhor para você evangelizar, se você esperar a sua igreja ficar melhor para você dar o sangue, se você esperar um salário maior para você trabalhar melhor, você vai ficar esperando. Porque eu não sei se dá para perceber, se nós queremos crescer, precisamos ir além do esperado. O esperado todo mundo faz. E aí você observa aqui que a dificuldade não atrapalhou José de crescer. E as pessoas percebiam: é bom ficar com esse cara é bom, ele é de confiança, ele é abençoado, ele é dedicado. Você percebe que quando o copeiro e o padeiro estão acabrunhados por causa do sonho que tiveram, ele chega e pergunta: o que aconteceu com vocês? Observa bem que o que separava José da prisão para o palácio foi o serviço. Quando ele solucionou o problema de um cara na prisão, ele conseguiu uma porta para o palácio. Se é como boa parte das pessoas que a gente conhece: estou preso mesmo, fui injustiçado, fizeram isso comigo, também não vou fazer nada por ninguém, agora vocês vão ter que me engolir. E aí ia morrer na prisão, miserável. Mas agora José era diferente. Ele foi e serviu, e nisso que ele serviu, eu não sei se você percebe, é a sua capacidade de solucionar problemas que abre portas para você. Todo mundo quer alguém que ajude de alguma forma a agregar valor. Esse é o caso. Então, diante de uma situação dessa, nós vamos reparar que ele vai, cresce, e as pessoas percebem que com ele elas crescem. Aquele garoto que foi arrancado da família se tornou o grande líder de uma grande nação. Hoje, meu irmão, hoje você pode estar sendo prejudicado, de repente alguém te passou a perna. Hoje você pode estar enfrentando crise. De repente parece que o teu casamento está por um fim, parece que teu filho não vai mudar, parece que de repente a situação de saúde dos seus pais não tem mais jeito. De repente você está lutando contra uma própria enfermidade. Por exemplo, a nossa convenção se debruçou para dar atenção a transtornos de humor, algo que há algum tempo atrás todo mundo só dizia que era o diabo. Eu não sei se você lembra disso. Eu, graças a Deus, estou no 3º mês de alta de antidepressivo. Passei 3 anos tomando remédio. Só Deus sabe o que eu escutei, porque eu tirei a máscara e falei o que eu estava atravessando. E aí tem gente que fala que você não é espiritual, tem gente que fala que você é isso, tem gente que fala que você é aquilo. Aí eu já não presto e comecei a falar: tá bom, e o cara que não tem cabelo? Qual é o problema espiritual dele? E o que tem que usar óculos? Qual é o problema espiritual dele? E o que tem gastrite? Qual é o problema espiritual dele? Por que eu que tenho problema nos neurotransmissores eu estou com demônio e o cara que tem joanete não tem? Então eu não sei se você percebe que talvez você possa estar passando por uma crise terrível, e eu não estou aqui para vender solução para você, mas o que eu posso dizer para você é que tudo passa. Tudo passa. Passou para José e vai passar para você também. Amém? E aí, o penúltimo clique, eu podia falar segundo, mas eu falo penúltimo para você ficar mais tranquilo. E aí nisso, se você olhar sua Bíblia aí, versículo 41 e 42, e Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. E aí, opa, perfeito. E diante dessa situação, o que eu percebo? José, ele recebe autoridade e ele recebe poder. Mas o que Faraó faz?
coloca elementos simbólicos para quem olhar para ele perceber que ele é quem ele é. Então, diante de uma situação como essa aqui, nós percebemos que aquele José que perdeu a túnica lá no interior, agora ele é o José que ganhou linho fino e uma joia na grande metrópole. A vida nos apresenta perda, irmãos. A vida nos apresenta perda. Nos apresenta. Sim, verdade. Contudo, Deus pode restituir o que foi perdido, multiplicadamente. Não vamos esquecer que José, ele perdeu muita coisa, mas ele também ganhou muita coisa que as pessoas não ganharam na sua época. Ele sofreu muito, mas ele também recebeu recompensas que muita gente não recebeu. Uma coisa é a vaia que você recebe jogando no campinho ali do fazenda. Outra coisa é a vaia que você recebe se jogar no Maracanã. São vaias diferentes. É como, por exemplo, quero só deixar claro, não sou flamenguista, para aqueles que são flamenguistas, e para aqueles que não são também, tá bom? Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. E aí, nesse caso, em relação ao caso do Flamengo, tudo bem, tem um monte de gente zoando o Flamengo porque perdeu para o Liverpool, mas olha onde o Flamengo foi perder. Eu não sei se dá para você perceber que assim, é importante você observar que o nível de adversidade que você tem está muito associado ao tipo de crescimento que você tem. O tipo de oposição que eu vou receber é diferente do tipo de oposição que eu receberia se eu não tivesse na mídia social. Deu para entender? Eu me exponho. Então vai ter gente que vai falar coisa feia para mim, vai ter gente que vai falar um monte de coisa para mim, mas em compensação eu vou alcançar pessoas que eu não alcançaria se não fosse a internet. Deu para entender? É aquele caso, aquela pessoa, né, que pensa num rapaz que tem namorada e um rapaz que não tem namorada. O rapaz que tem namorada, ele reclama porque ele queria passar a madrugada jogando Free Fire com os colegas. Mas o que acontece? A namorada fala para ele: não, você vai ficar aqui até 10 e pouca e vai para casa. E eu vou conversar com a sogra. E a sogra lá não quer que o filho passe a madrugada fora de casa. A sogra faz fechamento com a nora, pelo menos nessa hora. Nessa hora da ciúme. E nesse caso, o que acontece? O cara fica chateado. Mas agora, é um problema que ele tem porque tem namorada. Se ele não tivesse namorada, ele estaria chateado porque não tem namorada. Ia estar jogando Free Fire mais triste. Deu para entender? Então eu não sei se dá para perceber que o tipo de adversidade que você enfrenta tem a ver com a posição que você ocupa. Tudo bem, você de repente é um faxineiro com inveja do encarregado, mas a pressão que está no ombro do encarregado é diferente. Primeiro que tem um monte de faxineiro querendo o lugar do encarregado. Se bobear, tem um gerente querendo tirar o encarregado para colocar o peixe dele. E o cara está se desdobrando para fazer o trabalho acontecer. Mas o encarregado também está de olho no trabalho do gerente. Só que ele não percebe que o cargo do gerente é muito rotativo. Vez por outra passa o facão. Ele, como encarregado, ele dura mais. Mas à medida que você vai crescendo, você vai ficando mais exposto. Então José, ele vai levando bordoada e vai crescendo, e vai levando mais bordoada e vai crescendo. E aí eu não sei se você pode observar que, como diz o ditado, não existe almoço grátis. Se você quer ganhar alguma coisa, filho, alguma coisa você vai perder. Você não vai ter tudo, o tempo todo, ao mesmo tempo. Não vai. Não tem como você ficar se enchendo de Nutella e cheeseburger e ter aquela barriga trincada de fisiculturista. Não tem como. Não tem como ter tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher. Não tem como. Não tem como você estar casado levando vida de solteiro. Uma hora vai dar ruim. É importante a gente perceber que assim, existem coisas que a gente perde por algumas coisas que a gente ganha. Eu não sei o que você perdeu, mas eu sei que você pode ganhar se obedecer a Deus. Uma vida de lições, uma vida de conquistas, uma vida de triunfo. E existem coisas que podemos alcançar justamente por causa das coisas que perdemos. Talvez a dor de hoje, meu irmão, seja o começo de uma nova estação para a sua vida. O que seria de Moisés se não fosse Faraó? O que seria de Davi se não fosse Golias?
O que seria de Josué se não fosse a muralha de Jericó? Você percebe que a distância entre você e o nível mais alto se chama problema. Ninguém quer essa praga, mas entre você e o sucesso existe uma palavra chamada problema. Olhei agora para o Rafael, eu lembrei do meu tempo de adolescente. Todo cara feio tem que tocar um violão. Claro, não é o caso do Rafael, é meu caso, né? Eu com 16 anos comprava revistinha, né? Porque não tinha como acessar a internet. E aí eu comprava revistinha e ficava tocando música do Legião Urbana, porque eram as músicas mais fáceis de tocar, no portão da minha casa. Aí as meninas iam chegando. Aí a gente é feio, mas a gente fica um feio mais, né, customizado. E aí nesse caso, o que acontece? Porque é aquele caso, você não tem dinheiro, você não tem motinha, porque motinha, mesmo sem placa e sem farol, as meninas piram, né? Quanto mais perturbado, mais elas gostam. E aí eu não tinha nada disso, mas eu tinha um violão tonante lá em casa, né? E aí nessa brincadeira, o que acontece? Você está ali, né? Você está ali tocando, só que você começa a ganhar bolha no dedo. Quem toca violão sabe do que eu estou falando. E a tendência é a pessoa parar de tocar, porque machuca o dedo. Mas aí, se você parar por causa da bolha, você nunca mais vai tocar. Aí eu lembro que algumas meninas chegavam e falavam assim: poxa, me ensina, ó, isso aqui é o ré, isso aqui é o dó, isso aqui é o fá. E aí no dia seguinte, vamos embora? Ah, mas machuca, né? Eu não tenho talento, eu não tenho dom, eu não nasci para isso. Percebem? Entre você e o sucesso existe um problema. Por isso que nem todo mundo vai chegar, porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço. É aquele caso, eu tenho 22 anos de casado, só Deus sabe o que eu passei e o que a Gisele passou. E se bobear, eu acho que eu sofri mais do que ela e ela acha que sofreu mais do que eu. Agora eu fico pensando, como é que vai ser para chegar nos 44? Chegar nos 22 já não foi fácil, mas a gente já deixou um monte de gente comendo poeira por aí. Deu para entender? Não é fácil, ainda mais agora para um sindicalista, né? Sindicalista é meu filho, 2 anos, roubou minha mulher, mas eu gosto dele. E nesse caso, diante de uma situação, roubou mesmo, gente, roubou, perdi. E nesse caso, e pior que entre eu e ele, eu escolhi ele, estou largado mesmo. E aí, desculpa o desabafo aí, gente. É importante a gente observar, né, que assim, a dor de hoje pode ser o começo de uma nova estação. Você hoje pode não estar entendendo, mas Deus está te preparando para algo maior, e você não vai chegar a algo maior do jeito que você é. Você vai precisar crescer de alguma forma, e o único jeito que Deus deu para a gente de crescer é através da adversidade. Ninguém cresce na comodidade. Quer ver uma coisa? Olha como é que era a nossa saúde quando a gente levantava do sofá para gerar o seletor. A geração de hoje não sabe nem o que é seletor, né? Lembra, para você mudar de canal, você tinha que levantar. Você tinha que ir lá no telhado para rodar a antena. Mais para a esquerda. Volta, 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 volta. Ih, estava bom. Não sei quantos lembram disso. Sobe telhado, desce telhado, levanta, gira seletor e tal. Nessa brincadeira, a gente fazia atividade física para mudar de canal. Quando eu era criança, problema de coração geralmente ou era um problema congênito ou era para depois dos 40 e tantos anos. Hoje nem sempre é congênito e às vezes com criança. Então não sei se dá para perceber que hoje a nossa vida é diferente. Hoje a nossa realidade é outra. Eu cresci brincando de pique-bandeira, pique-tá, pique isso, pique aquilo, corria para cá, corria para lá, andava descalço. Hoje, que criança que corre, e se correr, a mãe fala, vai se machucar, menino. Entende? A gente arrebentava o pé, a gente se machucava, a gente era guerreiro. Então eu não sei se dá para perceber que é a adversidade que faz a gente crescer. Eu gostaria muito que você não tivesse luta, eu gostaria muito que você não derramasse lágrimas, eu gostaria que você não tivesse problemas, mas sem isso você não cresce. E Deus, como Pai, Ele não quer que você sofra, mas Ele quer que você cresça. Então é importante que você possa aprender com José. A dor de José foi o começo de uma nova estação para a vida dele. E por último, versículo 43 e 44. Que bom, o pessoal continua com a Bíblia aberta, o pessoal que não fecha não. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. Segunda carruagem real, guarda isso.
Porque a primeira é de quem? Faraó. Segunda, olha o nível que José chegou. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abra o caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Ou seja, faraó é o cara que pode mandar e desmandar, mas ele reconhece que a última palavra tem que ser de José, porque José sabe o que faz. José foi forjado na tribulação, José foi gerado em lágrimas, José cresceu na adversidade, José tem autoridade interna para falar, porque a autoridade externa é aquela que é conferida. É como, por exemplo, quando o policial me manda parar, eu paro porque é o Estado falando comigo, não é o Joaquim, é o Estado do Rio de Janeiro. Então eu tenho que parar. Se o Bill chegar e fizer assim, ó, eu não vou parar, eu vou desviar, vou buzinar, vou falar: sai daí, seu doido. Mas se o policial fizer só assim, eu vou encostar, porque não é o filho da dona Mariazinha, não, é o poder do Estado sendo representado por aquele cara. Isso é a autoridade externa. Mas a autoridade interna é aquela que, mesmo sem alguém te conferir alguma coisa, o povo te respeita. E José, ele é respeitado por quê? Porque Faraó colocou ele em posição de poder, sim, mas ele também é respeitado porque Faraó reconhece: sem ele a gente está lascado. Agora, como é que José chegou a esse ponto? Sendo maltratado, vendido, preso, injustiçado e esquecido na prisão. Ir para o céu todo mundo quer, só que antes do céu tem o Calvário. Aí pega, né? Até porque hoje em dia a pregação que vende é que você vai ser cabeça, não é mesmo? Mas agora tem uma cruz para carregar. Desculpa, mas em letras miúdas ainda está lá no contrato, não pode apagar não. Tem uma cruz para carregar, tem um caminho apertado, tem uma porta estreita. No mundo tereis o quê? A gente não pode apagar isso aí. E nesse caso, aquele garoto indefeso, levado por uma caravana para uma terra estranha, foi transformado num homem que agora percorre a terra que ele governa, em uma carruagem real. Foi levado como escravo, agora ele anda numa carruagem. Imagina a cena, aquele rapazinho cabisbaixo, agora de cabeça erguida, de olhar firme, pessoas o honrando, batedores à frente. Imagina a cena, ele foi elevado à posição mais alta do que a do seu senhor Potifar. Lembra? Potifar que o prendeu, sua mulher insatisfeita, lembra? Aquela mulher que o caluniou, mais alta que a do carcereiro, lembra? O cara que o prendeu, aquele pobre rapaz, agora ele é uma pessoa ilustre, com poder, com dinheiro, mas tudo começou lá atrás. O fruto que você come hoje é resultado de uma raiz lá atrás, quando ninguém via debaixo da terra. Hoje alguém pode olhar para você e ficar com inveja do que você conseguiu. Agora, não ficaram com inveja na hora que você estava lutando para ter. Deu para entender? Hoje ficam com inveja da sua posição, ficam com inveja da sua casa, ficam com inveja do seu casamento, ficam com inveja do seu filho, ficam com inveja do seu ministério, mas não tiveram inveja quando você estava lá no porão e ninguém via, mas Deus via e honrou você. Deu para entender? Então, diante de uma situação dessa, eu gostaria que você observasse o seguinte, que da mesma forma que aconteceu com José, nós conhecemos a nossa dor, mas nós não sabemos o que nos espera. Eu sei o que eu tenho sofrido, mas eu não sei qual é a recompensa que Deus tem para mim. Mas uma coisa eu sei: o meu Redentor vive, e vai ter uma hora que, além dele me tirar desse problema, ele ainda vai honrar cada lágrima que foi derramada. E aí, eu gostaria que você ficasse de pé para nós orarmos ao Senhor. E Rafael, por gentileza. E eu gostaria, sabe, que você, o último clique, por favor, irmão, que você pudesse pensar nisso que nós falamos aqui hoje. Respeite a sua história. Você pode falar para o seu vizinho: respeite a sua história. Respeite a sua história. Estar no alto da pirâmide social
é o resultado de tudo que teve início lá atrás, na revelação divina, e vai culminar no plano final da história da salvação da humanidade. Você percebe que José, ele era apenas o filho de Jacó, mas na história da salvação, José seria o cara que preservaria a descendência de Abraão, de onde viria a nação de Israel, de onde viria o Salvador, que transformou a minha vida e a sua. José não saberia quem seria os irmãos da Associação Batista Meritiense. José não sabia que um dia Roberlan Julião, filho da dona Lourdes, seu Orlando, estaria pregando sobre ele. José não sabia de nada disso, mas Deus sabia e usou José na história da salvação. Como você hoje está aqui e você não sabe o que vão falar de você amanhã, ano que vem, mês que vem, daqui a 10 anos, você não sabe. Você não sabe quantas pessoas o seu sofrimento vai inspirar. Pastor Mauro Israel Moreira lutou contra uma enfermidade, não venceu a enfermidade, mas conta-se que ele disse o seguinte: se Deus me curar, eu verei a glória de Deus, mas se Deus não me curar, lá do outro lado, eu verei a glória de Deus. Pessoas assim nos inspiram, e elas deixam de ser pessoas, elas viram lendas. O nome delas ficam gravados no nosso coração, e é isso que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua. Assim como tudo de bom e tudo de ruim que aconteceu a José contribuiu para a história da salvação, somos cooperadores de Deus também na composição dessa história, tanto com as dores quanto com os prazeres que nos cercam. E eu gostaria que você pensasse sobre suas lutas e adversidades. Tudo é útil, tudo ensina e tudo complementa. Então, por isso, respeite essa história, né? E que você possa tratar as suas lágrimas com mais carinho. Sabe, está doendo, você está sofrendo, está chorando, Deus está te vendo, e Ele enxugará dos seus rostos todas as lágrimas. E enquanto esse dia não chegar, que a paz que excede todo entendimento esteja guardando os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Amém?